Olá, pessoal, tudo bem? Tranquilo aí? Bom, quem não me conhece, meu nome é Anderson, professor de Sociologia. Nesse momento, eu venho apresentar para vocês, né, o terceiro vídeo-aula, tá, do segundo ano, do terceiro bimestre aqui, tá? Já trouxe 2 vídeo-aula para vocês, aí vamos para o terceiro. Já adianto para vocês que esse vídeo-aula vai ser um pouquinho mais pesado aí, né? Tem bastante leitura aí, mas vamos procurar compreender o máximo aí. É um tema muito relevante, né, importante, eu acho que esse é o principal ponto, eu acho que isso que importa, né, que nós estamos aprendendo, contribuindo cada vez mais para a nossa aprendizagem, tá? E temos bastante conteúdo pela frente aí, beleza? Vamos lá então, pessoal, força lá, estão junto comigo, né? Vamos lá, firme e forte, hein? Vou compartilhar com vocês a tela aqui. Pois bem, galera, então aqui nós temos aqui nosso terceiro vídeo aula, tá? Anteriormente, trabalhamos aqui, né, das mulheres, a busca da igualdade, né, em que ocorre a divisão no trabalho, mas ao mesmo tempo também ocorre a divisão do sexo anteriormente, né, na antiguidade era assim, né? Hoje a gente demonstra aí as conquistas das mulheres no mercado do trabalho aí, tá? Terceira vídeo aula, pessoal. Fatores que permitiram o aparecimento da manufatura. Gente, nesse momento, vamos ter muita calma, eu vou fazer a leitura para vocês, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Veja, vocês podem estar percebendo que, como já agregou muito conhecimento para vocês, quantas informações já foram, né, perante o que foi proposto, um caderno com 8 páginas, olha quanto conhecimento que vocês estão adquirindo. Então, nós temos muito visual para a gente poder assistir aí, isso é muito bacana, muito interessante mesmo, beleza? Vamos que vamos lá, então, galera. Olha o que ele fala aqui, ó. Tenha calma, tranquilo. Nossa, professor, tem informação. Calma, gente, vamos explicar. É uma história, temos que entender um pouquinho isso aí, é gostoso. Vamos lá. A manufatura estendeu em meados do século XV, perdão, século XVI, ao último terço do século XVIII, sendo substituída pela grande indústria. Na manufatura, foram introduzidas algumas inovações, técnicas que modificaram a forma como o trabalho era organizado, certo? Então, você vê que como ele faz referência que teve algumas introduções de inovações técnicas. Aos poucos, o trabalho foi deixando de ser responsável, aos poucos, o trabalhador foi deixando de ser responsável pela produção integral. Olha o Emílio Durkheim aqui, pessoal. Ó. Quer dizer que deixou de ser responsável, né, pelo produto integral, né? Ele começou a ser parte de determinado objeto e passou a se dedicar unicamente a uma atividade. A divisão do trabalho foi acelerada, fazendo que um produto deixasse de ser obra de um único trabalhador e se tornasse o resultado da atividade de inúmeros trabalhadores. É o que se encontra hoje. Você pega numa Coca-Cola, por exemplo, aí uma empresa, tem uma linha de produção imensa, não é isso? Cada uma é parte do processo, né? Então, é inúmeros trabalhadores, nesse sentido. Dessa maneira, o produto passava por vários trabalhadores, cada um acrescentando alguma coisa a ele, e, no final do processo, o produto era resultado não de um trabalhador individual, mas de um trabalhador coletivo, né? Então, é um trabalho coletivo, aqui, né? Um trabalhador coletivo, porque exercia diversos trabalhadores para o produto final. É igual uma linha de montagem de uma montadora de veículos, né? Então, você vê que cada um é parte do processo para o produto final, o carro. Essa é a divisão do trabalho que persiste na sociedade capitalista, porque até hoje se encontra essa mesma situação, esse fenômeno social, e que se caracteriza pela especialização das funções, ou seja, pela especialização do trabalhador na execução de uma mesma e única tarefa, especializando também o seu corpo nessa operação. Quer ver só um exemplo? Se você pegar os professores da sua escola, não tem professor de sociologia, professor de matemática, e ambos não entendem da matéria do outro, e nós estamos nesse processo, certo? Cada um fazendo a sua parte, para um único objetivo, que é a formação do jovem, não é isso? Então, o que acontece? Esse jovem, né, para produto final, educação, precisa de diversos, né, profissionais. Essa é a iminência que Emílio vai trabalhar, inclusive, tá bom? Na divisão manufatureira do trabalho, o humano é levado a desenvolver apenas uma habilidade parcial, limitada
com habilidades produtivas que possuem, era artesão. Artesão, lembra que eu falei para vocês? Ele era responsável por começo, meio e fim. Agora não, ele é um processo só. E isso que torna o trabalhador dependente e o faz vender a sua força de trabalho. E essa só serve quando comprada pelo capital e possa funcionar no interior da oficina. Segundo Karl Marx, olha aparecendo aqui, essa divisão do trabalho tinha como objetivo o aumento da produtividade e o aperfeiçoamento do método de trabalho e ter como resultado o que ele chama de a virtuosidade do trabalho do trabalhador mutilado. Por que isso aí, né? A virtuosidade do trabalhador mutilado, porque o trabalhador ficava mutilado mesmo, porque era uma extorsão, como o Karl Marx trabalhou, né? Era uma exploração desse cara aí, trabalhava demais para ganhar pouco. E a grande riqueza ficava para quem? Para o capitalista, né? Para o empregador, dono da empresa. Com a especialização dos ofícios na manufatura, portanto, a produtividade do trabalho dependia da habilidade virtuosidade, né? Habilidade, virtuosidade do trabalhador e da perfeição de suas ferramentas. E já havia o uso esporádico, algumas vezes, de máquina. Então, você vê, na manufatura, como eu falei para você, já tinha o surgimento de algumas máquinas, né? Então, assim, não era uma regra, mas já tinha algumas máquinas. Essas máquinas começaram a ser incorporadas na Revolução Industrial, tá? Foi apenas com o surgimento da grande indústria que a máquina passou a desempenhar um fundamental. Primeiro, com base na mecânica, depois na eletrônica e, atualmente, na microeletrônica. Tá? Nesse sentido. O que é microeletrônica, professor? Por exemplo, né, aqueles mini computadores, né? Então, assim, notebooks, é nesse sentido. Com base no canto 9 do poema, A Trama da Rede, o que é a divisão manufatureira do trabalho e quais são as suas implicações para o trabalho e para os trabalhadores, né? Então, olha que ele fala aqui, eu trouxe para vocês o nono, porque ele te dá uma resposta, certo? Com base, né, no nosso poema. Durante a flor da vida inteira, a mesma coisa, refazendo uma operação simples em memória, o operário contém no próprio corpo a ser tão automático e eficaz que domina o gesto que o destrói. A reprodução contínua diária igual de um mesmo gesto repetido e limitado todos os dias. Por que ele fala limitado? Porque o operário, o trabalhador, não podia fazer além daquilo que ele fazia. Então, é limitado nesse sentido. Todos os dias, sobre os mesmos passos, ensina o artesão regras de maestria do trabalho que, afinal, então domina, através de saber, sua ciência, como a sabedoria do corpo massacrado. Né? Então, aí você pode responder tranquilamente, né, quais são as implicações para o trabalho e para os trabalhadores aí, tá? Vamos lá, então, continuando, né, bem tranquilo aqui, né, pessoal? Olha só, uma das características mais distintivas do sistema econômico da sociedade moderna é a existência de uma divisão do trabalho extremamente complexa. O trabalho pode ser dividido em um número enorme de ocupações diferentes nas quais as pessoas se especializam. Nas sociedades tradicionais, o trabalho que não fosse agrário implicava o domínio de um ofício. Então, o que não era agrário, o pessoal tinha que ter um conhecimento específico, senão não serviria. As habilidades do ofício eram adquiridas em um período prolongado de aprendizagem, e o trabalhador atualmente realizava todos os aspectos do processo de produção, do início ao fim. Por exemplo, quem trabalhasse com metal e tivesse que fazer um arado, iria forjar o ferro, dar-lhe a forma e montar o próprio implemento. Então, isso aí era o processo que realizava antes. Com o progresso da produção moderna, a maioria dos ofícios tradicionais desapareceu completamente, sendo substituída por habilidades que fazem o processo de produção de maior escala. O eletricista que hoje trabalha em um ambiente industrial, por exemplo, pode examinar e consertar alguns componentes de um tipo de máquina diferente. Pessoas lhe darão desculpa, pessoal, alguns componentes de um tipo de máquina.
Diferentes pessoas lidarão com os demais componentes e com outras máquinas. A sociedade moderna testemunhou uma mudança na localização do trabalho. Antes da industrialização, a maior parte dos trabalhadores ocupa casa, sendo concluído coletivamente por todos os membros da família. Os avanços da tecnologia industrial, como o uso do carvão, contribuíram para a separação entre trabalho e casa. As fábricas de propriedades dos empresários tornaram-se foco de desenvolvimento industrial. Maquinários e equipamentos concentraram-se dentro dessas casas, né? E a produção em massa de mercadorias começou a ofuscar a habilidade artesanal. Por que começou a ofuscar? Começou a desaparecer essas habilidades artesanal. Queria mais valia. Quando você veja essas artesanais, eles têm um trabalho que eles produzem pouco. E hoje, para atender a demanda, tem que produzir bastante. Então, o trabalho artesanal é desmerecido naquela época, foi ofuscado. Né? A gente fala aqui, a habilidade artesanal em pequena escala, que tinha a casa como base. As pessoas que procurassem emprego em fábrica eram treinadas para se especializarem em uma tarefa, recebendo um ordenado por esse trabalho. O desempenho era supervisionado pelos gerentes, os quais se preocupavam em implementar técnicas para ampliar a produtividade e disciplina dos trabalhadores. Tá? Inclusive, eu dou uma dica para vocês aí, assistam esse Tempo Moderno que eu passei para você no vídeo aula anterior, tá? Que é bem bacana, aí que ele mostra essa questão aí. Ó, o contraste que existia na divisão do trabalho era a sociedade tradicional e as modernas. É verdadeiramente extraordinário. Mesmo nas maiores sociedades tradicionais, geralmente havia mais do que 20 ou 30 ofícios, contando com especializações como as de mercador, soldador e pá. Em um sistema ideal moderno, existiam literalmente milhares de ocupações. O censo do RU, tá, do Reino Unido, né, lista cerca de 20 mil empregos diferentes na economia. Nas comunidades tradicionais, a maior parte das pessoas trabalhavam na agricultura, sendo economicamente autossuficiente, ou seja, né, eles conseguiam se socorrer com o plantio. Produziam seus próprios alimentos, suas roupas, além de outros artigos que necessitassem. Um dos aspectos principais da sociedade moderna, em contraste, é uma enorme expansão da interdependência econômica que Emile Durkheim teve, né, gente? Para termos acesso a produtos e aos serviços que nos mantêm vivos, todos nós dependemos de um número imenso de trabalhadores. Por exemplo, eu estou com sede, então, assim, vou tomar um suco. Suco tem diversos trabalhadores. Para tudo que você faz hoje, né? A comunicação, a internet, então, assim, existe por trás todo um número de pessoas para que forneça isso aí. Então, você ficou dependente disso aí, né? Que hoje estão bem espalhados pelo mundo. Com raras exceções, a vasta maioria dos indivíduos nas sociedades modernas não produz alimento que come. A casa onde mora ou materiais que consomem. Pessoal, então, só falar para você, eu estou com uma banana aqui em casa. Você que plantou? Não. Eu tenho com arroz. Não. Então, assim, aqui eu não plantei. Né? Então, quem fez? Eu dependo de outras pessoas, dependo do mercado, o mercado depende dos interdependentes, tá, pessoal? Nesse sentido. Os senhores viram extensivamente respeito das consequências potenciais da divisão do trabalho. Então, olha as preocupações, né? Tanto para os trabalhadores em termos individuais, quanto para toda a sociedade. Para Marx, a mudança para a industrialização e a mão de obra assalariada certamente numa alienação, porque eu fiquei vendido, né? Eu fiquei refém do sistema entre os trabalhadores. Uma vez que estivesse empregado os trabalhadores poderiam todo o controle do seu trabalho, sendo a desempenhar tarefas monótonas de rotina, que despojariam
trabalho do valor criativo intrínseco. Algo que já está dentro dele, né, pessoal? Então, ele fala aqui que despojariam seu trabalho do valor criativo intrínseco, que está dentro dele, né? Algo que não tem como tirar. Em um sistema capitalista, os trabalhadores acabam com a orientação instrumental para o trabalho, afirma vendo como nada mais do que uma maneira de vida. Interessante, né? De Karl Marx aí, bem bacana mesmo. Cuidar em sala de aula. Pessoal, então eu trago vocês aqui mais uma vez para você ter uma reflexão com base nas nossas aulas, nossos conhecimentos. Vocês aí, ó, qual é a principal diferença entre tradicionais e sociedades modernas? Grande diferença, né? Esse é bacana aí. No que diz respeito, quais foram as consequências dessas mudanças? Né? Então, pode colocar as consequências aí, que são muitas, pode voltar depois, né, o vídeo aí para vocês poderem responder, depois um pausa. É caso de gravar vídeo aula para vocês, que vocês podem assistir o momento que vocês querem, pode voltar, vocês voltam. É a parte de vantagem que eu vejo. O texto afirma que a sociedade moderna testemunhou uma mudança na localização das pessoas na relação de trabalho. Lembra da manufatura? Do artesão para a manufatura, né? Nesse, já quer saber a respeito disso, tá? Uma pesquisinha, faz um caderno aí, e depois, aqui eu coloco, senhor, me diga, o senhor se considera dentro da interdependência com o capitalismo? O senhor poderia explicar para... Explicar. Eu, Anderson, professor, faço parte dessa interdependência dentro da escola em que eu atuo. Essa escola que eu faço atuando, eu dependo da gestão, dependo da maneira, dependo da cozinha, dependo dos professores, da gestão. Então, assim, depende de todos eles para o meu produto final. Na educação, para mim conseguir atingir e produzir a educação no jovem, eu preciso de todas essas pessoas, esses trabalhadores, para o produto final, a educação. Tá? Então, em resposta a você, sim, eu faço parte, né, da interdependência. Tá, segunda parte aqui, pessoal. Relação de trabalho e alienação são temas que nós estamos trabalhando isso aí. Olha só, retomando o oitavo do Carlos Brandão, que ele fala, olha só, sobre a trama do trabalho, ter a lei, o corpo não possui seu próprio tempo, e em debação, o relógio operário é o que existe na oficina dele, de onde controla o tear e o tecelão. E aqui ele fala, de longe o dono zela por quem faz, a força do homem que trabalha, não pela... Aqui não há lugar de pouso ainda, o produto do trabalho seja uma rede de pano, de dormir, e que serve ao sono e ao amor. Então, com base, né, nessa retomada do trabalho de alienação, tá? Só que, ó, isso permite esclarecer que Karl Marx, né, chama de sujeição ou submissão do trabalho ao capital. Pessoas ficam alienadas a um capitalista. Então, eu coloco um exemplo aqui. Para sua vivência, a princípio, tá? Ou o controle exercido pelo dono da manufatura. Então, eu coloquei aqui, né, Silvio Santos, como uma personalidade que todo mundo conhece, manufatura, uma empresa, tá? Sobre o trabalho e dos trabalhadores, né? Então, aqui ele fala pelo dono da manufatura sobre o trabalho e os trabalhadores. Então, ele está sobre eles. E quem recebe maior quantia? Sem sombra de dúvida, né? Eles recebem o seu salário pela mão de obra, tá? Mas ele, né, recebe a grande bolada aqui. Tendo o poema como inspiração, utilizaremos o texto a seguir como um objetivo de aprofundar essa discussão. Vamos lá, pessoal. Muita força nessa hora, estamos acabando já. Relaxa, estamos acabando. Vamos lá. Vamos abrir aqui para dar uma relaxada. É isso aí, pessoal. Quem quer crescer na vida tem que estudar. Não é fácil, né? Mas temos que estudar. Vamos lá. A produção capitalista pressupõe, como já vimos, a existência do trabalho livre, e não a servidão e a escravidão. O livre, porém, não é nos meios de trabalho e de vida. Portanto, para a sua sobrevivência, ele precisa vender a única propriedade de que dispõe, a sua força de trabalho. O trabalhador, por conseguinte,
submete-se ao domínio do capital, aceitando suas imposições e determinações. Isso é perigoso, ainda mais nesse momento de desemprego, as pessoas se propõem a situações porque não fazer, né? Se sujeitam a situações, né, degradantes, indignas, inclusive, tá? O objetivo maior que direciona todo o processo de produção capitalista é a maior produção de mais-valia e, portanto, a maior exploração da força de trabalho. Quando o capitalista ele quer produzir mais, é chibatada, vamos dizer, chibatada no trabalhador para ele poder produzir mais. Então, por isso que fala Karl Marx, né, da mais-valia. E ele critica, porque ele se torna refém, escravo do capitalismo, né? Então, é nesse sentido aí que ele fala, né? E, portanto, a maior exploração possível da força de trabalho para conseguir a mais-valia aqui citada. O domínio do capital sobre o trabalho tem o objetivo de garantir a exploração do processo de trabalho social. Com isso, a dominação tem como condição o antagonismo inevitável entre o capitalista e o trabalhador. Para os trabalhadores, entretanto, a cooperação imposta pela divisão do trabalho não significa a percepção de sua força como grupo. A relação que estabelecem é o capital e não entre si. O trabalhador torna-se incapaz de perceber que a riqueza que ele desenvolve é produto de seu trabalho, como também não consegue se reconhecer no produto de seu trabalho, né? Ele não tem essa consciência da importância do seu trabalho, né? A consequência da divisão do trabalho é a separação no processo de trabalho entre concepção e execução do trabalho. A decisão sobre o que produzir e como produzir não é mais responsabilidade do trabalhador, mas sim do capital ou seus representantes. Além disso, o produto e mercadoria não reside do seu trabalho individual, e sim do trabalho de todos. Ele realiza apenas uma parte dele, porque é interdependência. E, assim, o produto do trabalho, a mercadoria, aparece ao trabalhador como algo alheio, estranho a ele. A relação do trabalhador com o produto de seu trabalho é, portanto, de alinhamento, de estranhamento. Por quê, pessoal? Nesse processo de interdependência, cada um faz a sua parte, né? Parte do processo, muitos desconhecem, no final da linha de produção, o que ele produz. Né? Ele desconhece isso aí, porque ele é responsável por parte, ele fica preocupado com o salário no final do mês. Vou receber X, vou ganhar. O que ele produz, ele está pouco se lixando, ele não está nem preocupado, nem sabe o que está produzindo, na verdade. Né? Então, vamos lá. O trabalhador que colocou a sua vida no objeto, agora se defronta com ele, como se a coisa, a mercadoria, tivesse própria, independente, e fosse dotada de um poder dele. De fato, o trabalhador já não lhe pertence, mas ao homem, o proprietário dos meios de produção, o produto de seu trabalho, igualmente, não lhe pertence. Realmente, porque ele produz para quem? Para o capitalista. O capitalista vende isso aí e ganha dinheiro. Então, esse produto que ele produz não é para ele, mas não tem mais poder sobre isso. Esse processo é o que Karl Marx, né, chama de relação alienada do homem com o outro homem, com o produto de seu trabalho e com o trabalho. Para Karl Marx, né, então o trabalho livre assalariado é o trabalho alienado, tá? Então, alienado porque nesse sentido ele fica alienado, né, vendido por essa questão desse trabalho. Então, ele traz a questão, então, o produto de seu trabalho, igualmente, não lhe pertence, né? Esse processo que Karl Marx chama de relação alienada do homem com um outro homem. Então, porque alienado, ele fica refém do outro para produzir no final. Como produto de seu trabalho é como, ele fala aqui, né? Como produto de seu trabalho e com o trabalho. Para Karl Marx, então, o trabalho é livre, assalariado e também alienado. Vamos lá. Transformação no mundo do trabalho. Então, emprego e desemprego na atualidade. Qual é a importância do trabalho na vida das pessoas? Né? Então, se dá uma reflexão em qual que é a importância do trabalho na vida das pessoas. Pensa você, aluno, nesse momento. Tem alguma importância? Eu acho que tem muita importância, mas vamos ver o que vocês colocam aí, né? Por que as pessoas trabalham? Né? Professor, que perguntinha, mas para e pensa. Por que as pessoas trabalham? O que significa o desemprego na vida das pessoas atualmente?
né? Então, assim, professor, ficou desempregado, tudo bem, mas pare e pensa, tem algumas situações que complicam muito, né? Pessoas trabalham 30 anos numa empresa, fica desempregado pela primeira vez, né? Ela entra numa depressão violenta, não consegue compreender isso aí. Então, ele fala aqui, por que as pessoas ficam desempregadas? Né? Outro ponto muito interessante também para você ter uma reflexão. Então, põe pausa aí, vocês fazem essa reflexão, faz o caderno de vocês aí com base no entendimento, tá? E depois vai seguindo adiante. No caso das duas primeiras perguntas, que se refere ao trabalho e ao emprego, está relacionado à importância do trabalho com a necessidade de garantir os meios de vida do trabalhador. Pessoal, hoje em dia, por que elas trabalham? Porque elas estão alienadas, elas estão refém desse sistema capitalista. Se ela não trabalhar, o que acontece? Desculpa, pessoal, ligação aqui. Se ela não trabalha, o que acontece, né? Ela passa fome. Então, acaba se tornando uma necessidade, como falou aqui, né? Trabalho com a necessidade de garantir os meios de vida do trabalhador e de garantir os meios de vida do trabalhador e de sua família, pois sem rendimentos as pessoas não sobrevivem, pois não têm casa para morar, alimento, roupa, calçados, não podem estudar, não têm lazer, além de outras características como a ética do trabalho, invocando valores como honestidade, dignidade, independência e autorrealização. Fala para mim, pessoal, isso aqui você não busca no trabalho? Eu, particularmente, busco honestidade, né, a dignidade de trabalhar numa empresa, né, gente, é gostoso isso aí. A independência, eu sou independente de ninguém, né, tenho minha própria dependência, vamos dizer, porque você depende do sistema, né, e da autorrealização também. Então, esses são os fatores que respondem a sua pergunta anteriormente. Quanto ao significado do desemprego na vida de uma pessoa, possivelmente ficará mais claro a compreensão a respeito do desemprego e de suas consequências se você ou familiares já passaram pela experiência da exclusão ou tiveram dificuldades de inserção, de entrar no mercado de trabalho. Para aprofundar a compreensão sobre o emprego e desemprego, iremos trabalhar o mercado de trabalho nas próximas etapas. Então, procure-se um emprego aqui, né? Então, assim, pessoal, o que eu quero dizer com isso? A resposta aqui, quem já ficou desempregado, se conhece familiares e tudo mais, sabe dizer com maior autonomia o que significa ficar desempregado. Não é nada legal, não é nada bacana, né? É muito complicado, inclusive, tá? Muito difícil, porque todas essas características aqui, ó, honestidade, a honestidade permanece, né? Mas a dignidade, você perde dignidade, a independência, você começa a tornar dependente das pessoas pedindo ajuda, né? As autorrealizações também, você acaba perdendo também, né? Isso é bem complexo mesmo. Então, eu trouxe para vocês aqui, uma aguinha aqui, pessoal, né? Por favor, né? Algo que eu acho que é importantíssimo aqui, né? Está um pouquinho essa questão. Mercado de trabalho, emprego e desemprego. Pessoal, aqui é um cenário de 2010, então é uma década já aí que passa aí, certo? Mas é importante, né, destacar para você ter uma interpretação de um gráfico, de uma tabela, né? Eu acho que é muito importante a interpretação de tabela, de texto, né, de imagens, charges. E aqui eu trago para vocês uma tabelinha, tá? Apesar de 2010, né, uma década aí, tá? Mas é importante os dados aí para que tenhamos uma noção. Essa tabela mostra a distribuição das pessoas que estão ocupadas em algum tipo de atividade, segundo a posição que ocupam. Então, a tabela, ela trabalha assim de forma, distribuição dos ocupados por posição na ocupação, região metropolitana de São Paulo, 2010. Posição na ocupação, então tem aqui, ó, total de assalariados do setor privado. Então, o que é privado? São empresas privadas, tá bom? Eu trabalho na escola, né, não é privada, é pública, né? Então, assim, meu pai, meu responsável, trabalha numa empresa Coca-Cola. Coca-Cola é uma empresa privada, então, né, pessoas que trabalham em setores privados é 61,5. Atualmente, esses dados vão mudar, pessoal, com certeza, tá? A data de hoje muda. Vamos lá. Então, desses 61% aqui, pessoal, com carteira assinada, 50,3%. Então, pessoas, emprego, isso aqui é um emprego, tá, gente? Não é trabalho, é emprego, porque tem formalidade, né? São pagas, são salariadas, tá? Sem carteira assinada, 11,2%, tá? Total de assalariados, tá? Daqui, 69,2%, né?
da sociedade são salariados, são pessoas que vendem a sua mão de trabalho, mais da metade tem essa posição de vender a sua mão de trabalho, a sua mão de obra aí, tá? Autônomo, então assim, eu tenho uma lojinha, sou autônomo, o autônomo aqui é 16,1, na atual situação nossa, vai estar mais, tá? Vai estar muito mais isso aqui, porque muitas pessoas abriram lanchonete, barraquinha cachorro-quente, tá? Assim, se enquadra aqui. Empregador, nossa, professor, 3,6, sim, são pouquíssimos, são as pessoas que têm muito dinheiro, tá? Donos de empresas aí, tá? Não confunde empregador com empregado, tá? Empregados são os operários. Empregador é quem emprega, né? Quem traz trabalhos aí, são os capitalistas, as indústrias, tá bom? Por isso que é 3,6. Aqui, empregado doméstico, 7,4. Empregado de família sem remuneração, então aquela pessoa, né, que trabalha em casa, 0,7, tá? Sem remuneração salarial, tá? E outros 3,1, totalizando 100 aqui, tá? Então, para a gente ter uma visão do cenário aí, tá? Pode colocar um pause aí, analisar com mais cuidado, tá? Mas esse é o cenário de 2010. Claro que as coisas mudou muito, né? Mudou muito mesmo. Inclusive as pessoas com carteira assinada aí, né? Trabalhando no setor privado, aí mudou. Beleza? Continuando, galera. Meu objetivo em mostrar essa tabela é chamar a sua atenção que a maior parte dos trabalhadores é de assalariados, ou seja, empregados, né, e que com carteira assinada, para sensibilizá-lo para o outro ponto a ser trabalhado, que são as vantagens de um emprego com carteira assinada. Tá? Essa formalidade, quais são as vantagens de ter carteira assinada? Né? Essa é a questão. Então, eu proporciono para vocês o número de pessoas aqui com carteira assinada, né? Então, se eu 61, mais a metade aqui. E qual que é a importância? E o resto, né? E o restante, né? Os 40%, onde está? Né? Os 49%, não. Os 38% aí, né? Onde estão, né? Onde eles estão aí, né? Então, é importante aí destacar essa questão, 38%, aqueles que não estão com carteira assinada, né? Então, nesse sentido, quais são as desvantagens? Preocupantes, né? Vamos lá. Você se considera importante ter um emprego com carteira assinada? Justifique. Coloque no seu caderno aí, certo? Coloque no seu caderno aí essa perguntinha, põe em pause, faça uma reflexão, pessoal, não vai avançando, não. Você vai estar se auto-sabotando, besteira. Coloca aí, coloca pausa, tenha uma tranquilidade e começa a fazer uma dissertação. Você considera importante? Se você considera importante ou não, justifica sua resposta. E aí você vai treinando já a sua linha de raciocínio, né? A sua síntese a respeito de um tema desse tão relevante, tá? Aqui, pessoal, acesso a fundo de garantia. Então, quais são as garantias de estar com carteira assinada? Acesso a fundo de garantia, né, por tempo de serviço, o FGTS, né? Então, a pessoa perde o emprego, recebe uma bolada aí, um dinheiro, para que ela possa realmente levantar a sua vida, né? Poder procurar um serviço e tudo mais. Né? O FGTS é um valor depositado mensalmente nas Caixas Econômicas Federal pelo empregador, ou seja, a empresa, em conta no nome do empregado, que tem por finalidade protegê-lo na hipótese de desemprego involuntário. Como assim involuntário? Ou seja, o empregado, né, perde o emprego de forma involuntária. Ele não queria isso aí, não almejava isso aí, mas acabou acontecendo, ele perdeu o emprego. Ou seja, caso ele seja demitido da empresa ou adquira determinada doença. Ele também pode ser retirado pelo empregado no momento da compra de um imóvel. Então, o que acontece? Esse fundo de garantia, como é que funciona, pessoal? Vou explicar para vocês. As empresas depositam todo mês uma porcentagem do salário, tá? na conta do funcionário, da Caixa Econômica Federal. Esse funcionário, quando está trabalhando, ele não pode retirar esse benefício, esse dinheiro lá. Vamos supor, tem 10 mil lá, 10 mil. Eu posso retirar isso para gastar? Não. Regra, você não pode. Qual que é a exceção? Ele também pode ser retirado pelo empregado no momento de compra de um imóvel. Se você for comprar um imóvel, aí tem a exceção de você resgatar o seu fundo de garantia para comprar um imóvel. Professor, e se eu quiser comprar roupa? Aí não dá, aí você não consegue. Mas, professor, nunca você pode. Enquanto você tiver empregado, o aluno, você não pode retirar só nesse caso de comprar imóvel. Se você perder o emprego, aí você vai poder sacar esse fundo de garantia e você pode gastar como você bem entender, tá? Aí cabe a você. Bom, férias remuneradas, carteira de trabalho que proporciona a você férias remuneradas. 13º também, né? O que é o 13º? Tem 12 meses, você recebe 12 meses, né?
E fora isso aí, você recebe o 13º, mais um salário aí, como se fosse, né? Tem pessoas que recebem 14º, então como se o ano tivesse 13 meses, tá? Em alguns casos, direito do seguro-desemprego, direito do seguro-desemprego também. Você perdeu o emprego, você recebe 5 meses de seguro-desemprego. Qual que é a finalidade, né? Você ficar em casa? Não. Para você poder ir buscar um outro emprego com mais tranquilidade. Te dá uma autonomia para que você possa buscar novas oportunidades de emprego, tá? A inscrição no Instituto Nacional de Seguridade, INSS, que garante o direito de aposentadoria. Esse direito de aposentadoria cada vez mais distante, né? Mas o que acontece? Você chega em uma faixa etária e você pode se aposentar e você vai receber do governo. Então, o governo vai te dar para você? Vai dar. E aqui adoto o princípio da solidariedade, né, pessoal? Eu trabalho para vocês se aposentar. Meus pais trabalharam para garantir a minha aposentadoria, tá? Por isso que falo o princípio da solidariedade, o princípio da empatia, né? Pensar no próximo, nesse sentido. Vamos lá, então. Os assalariados sem carteira assinada não têm acesso a esses direitos, embora haja a possibilidade de buscar esse direito na justiça, tá bom? Então, assim, trabalho numa empresa e essa empresa não me registrou. Eu entro na justiça e eu peço reconhecimento do vínculo empregatício, né? Ou seja, peço que reconheça que eu trabalhei naquela empresa e a justiça reconhecendo o que vai acontecer, eu vou ser registrado e vou ter direito de todos esses benefícios aí, tá? Vamos lá, então, pessoal, mas tá acabando. Vamos, foco, pessoal, vamos lá, força. E apesar de existir uma legislação que obriga o registro em carteira dos empregados domésticos, ele garante férias, remuneração, 13º salário e inscrição no INSS, ainda a grande proporção desses empregados que não é registrado e, portanto, é privada desses direitos. Já os trabalhadores autônomos, né, que tem a lojinha, por exemplo, devem se inscrever na prefeitura, pagar alguns impostos e contribuir para o INSS. Aquele carnezinho que alguns dos seus responsáveis devem ter, alguém, né, deve ter, que paga mensalmente um carnezinho laranja, né, laranjinha, e vai pagando todo mês, né, contribuindo para você poder aposentar e receber uma aposentadoria. Isso lhe garante o direito à aposentadoria remunerada e ao recebimento de alguns benefícios na hipótese de doença que o impeça de realizar seu trabalho, tá? Contudo, ele não tem direito ao seguro-desemprego, o FGTS, as férias de remuneração ou o 13º. O que dá direito? Só de se aposentar. Então, você vai na prefeitura, pede esse carnezinho, né? Muitas pessoas compram esse carnezinho aí, tem um código lá certinho, todo mês faz o depósito, tá? Faz o depósito para que possa garantir, né? Isso aí é a previdência privada que você faz. Você paga todo mês uma quantia, quando chegar na faixa etária que se aposenta, você pode receber do governo esse benefício, tá? Continuando. O desemprego afeta com intensidade diferenciada os diversos segmentos populacionais. Nós, digamos, né? Porque essa pandemia que aconteceu aí, né? Muitas pessoas desempregadas. De modo geral, seu patamar é mais elevado entre crianças de 10 a 17 anos, 43,9%, e jovens de 18 a 24 anos, 24,9%. O desemprego está focado nessa galera aí, tá? Coerentemente, com essa condição, maiores taxas também se observam entre os que não concluíram o ensino médio, 20,5%. Né, por cento não concluiu. E os que ocupam a posição de filhos no domicílio, 24,3%, tal quadro não apresenta diferenciação regional relevante. Tá? Então, toda região, no geral, tem essas mesmas porcentagens. Então, bem interessante. Você veja lá, ó, sem concluir ensino médio, como também eleva, 20,5% da população não tem ensino médio, também está dentro desse segmento, né? Ou seja, de desemprego, que são afetados pelo desemprego. Ressalto que, em uma pesquisa realizada em 10 países, o nosso país foi o que apresentou a proporção mais alta de jovens desempregados com relação ao total de pessoas sem emprego, 46,6%. Em 2005, contudo, nos demais países, a situação não é muito melhor. Ou seja, o problema não ocorre só no Brasil. Outra evidência apontada é a de que
Além de o desemprego entre os jovens ser maior do que entre os adultos, as taxas de desemprego dessa parte da população aumentam de forma muito mais rápida do que as demais faixas de idade. Veja abaixo como era a situação em 2006. De acordo com os dados registrados do artigo do IPA, né, jovens são 46,6% de desempregados no país. Então, ele traz aqui, ó, por exemplo, a faixa etária, né, olha só, de 15 a 17, 18 a 24, 25, 29, 30 a 59. E aqui a proporção dos desempregados, né, taxa de desemprego. Os fatores apontados por IPE para explicar a maior taxa de desemprego entre os jovens. A questão da rotatividade entre os jovens, então, quais são os motivos que levam esse desemprego? Né? A questão da rotatividade entre os jovens, ou seja, que eles teriam a mudar mais de emprego, pois estariam experimentando ocupações. Os jovens não sabem ainda o que querem e mudam mais facilidades, né, de emprego do que a população mais velha. Então, esse é um dos fatores. Outra, a baixa qualificação do jovem e o tipo de posto que ocupa, como possui, de maneira geral, baixa qualificação e pouca experiência, o jovem ocupa os piores postos em termos de remuneração e condição de trabalho, além de proporcionar à empresa os menores custos de demissão e contratação. Então, fica mais fácil demitir um jovem do que uma pessoa com 20 anos lá na empresa, que vai ser muito mais caro, né? Vai encarecer muito mais a rescisão. Como a qualificação exigida para os postos é baixo, ele é o mal remunerado, e assim é mais fácil do ponto de vista econômico, a sua contratação ou demissão. Por isso, ele consegue ocupar mais precárias e de curta duração. A questão da escolaridade, ao tratar dessa questão, logo após a afirmação de que os jovens têm uma baixa qualificação, o artigo indiretamente relaciona o problema do desemprego à escolaridade. Também tem a questão da escolaridade, né? Poucos alunos, às vezes, jovens, concluem o ensino médio. Então, é um fator que contribui. Afinal, a grande defasagem escolar diminui a chance de os jovens conseguirem empregos melhores e mais bem remunerados, pois não possuem qualificação para tanto. Veja só a importância, galera, estudar. Estudar legal mesmo, não só ir para a escola, mas estudar, que faz a diferença no futuro, né? Bom, o que eu queria passar para vocês, a princípio, nesse vídeo aula, nesse terceiro vídeo aula, tá? É isso mesmo, tá? Então, eu acho que agregou bastante conhecimento aqui nesse momento, né? Bastante informação, achei bem bacana, bastante pontos bem relevantes. Foi uma realmente pesada, uma aula, confesso, uma aula pesada, mas de grande relevância aí, eu acho que bem bacana foi, né? E finalizando esse nosso terceiro vídeo aula, prometo que logo, logo venho com o quarto vídeo aula para vocês que vocês possam aí, né, darmos por completo nesse conteúdo, né, nosso estudo, né, perante o estudo do mundo do trabalho dentro do ensino médio, do segundo ano. Topzera, gente, fala sério, agregou muito conhecimento, eu não tenho dúvida disso aí, tá? E eu fico muito feliz por você ter participado, ter chegado até aqui nosso terceiro vídeo aí. Eu tenho mais vídeo para vocês aí, vou preparar para vocês, aguarde que logo, logo chegam os mais vídeos. Beleza, pessoal? Desde já agradeço a participação de vocês, parabéns por chegar até aqui, firme e forte, né? Um forte abraço, obrigado por estar junto comigo aí. Valeu, pessoal, até mais.